Você já parou para pensar que, quando Jesus caminhou pelas ruas poeirentas da Judeia e da Galileia, ele não lidava apenas com o peso de Roma sobre os ombros do povo? Por trás das legiões, das moedas com o rosto de César e dos impostos sufocantes, existia um emaranhado de forças internas, grupos religiosos, partidos políticos, lideranças do templo, movimentos revolucionários e camadas sociais que brigavam por influência, por autoridade e pelo controle espiritual de Israel. E o que muita gente não percebe é que esse cenário não é um detalhe histórico distante, ele moldou decisões, conspirou contra o Evangelho e influenciou diretamente os acontecimentos do Novo Testamento. Entender quem eram fariseus, saduceus, essênios, zelotes, escribas, publicanos e outros grupos daquela época é como acender uma luz dentro de um quarto escuro. De repente, o que parecia simples ganha profundidade, as perguntas capciosas, as armadilhas, os debates sobre a lei, as acusações, o medo dos líderes e até a forma como Jesus escolhia suas palavras. A história deixa de ser apenas um conjunto de episódios e passa a revelar o verdadeiro palco onde o Messias foi anunciado, rejeitado, perseguido, e ainda assim, triunfou. Entre todos esses grupos, nenhum ficou tão famoso e foi tão confrontado por Jesus quanto os fariseus. O próprio nome fariseu carrega a ideia de separação, como se eles se enxergassem como um povo à parte, distinto, distante do que consideravam impuro. E essa separação não era apenas moral no sentido comum, era também social e religiosa. Para eles, não bastava crer no Deus de Israel, era necessário viver cercado de barreiras, filtros, regras e tradições que garantissem que a identidade judaica não seria contaminada por influências externas. Esse modo de pensar ganhou força especialmente quando o mundo judeu começou a ser invadido por costumes helenísticos, fruto da presença grega e de uma cultura que seduzia com filosofia, arte, linguagem e hábitos novos. Muitos judeus se adaptaram, outros se revoltaram. Os fariseus se consolidaram como uma espécie de resistência espiritual e cultural, defendendo com intensidade a manutenção da fé e da identidade de Israel. Eles acreditavam que Deus não havia dado apenas uma lei escrita, mas também uma tradição oral, igualmente sagrada, supostamente transmitida desde Moisés e preservada por profetas e anciãos ao longo dos séculos. Com o passar do tempo, essa tradição oral cresceu tanto que, na prática, começou a pesar mais do que as próprias escrituras. A religião, então, corria o risco de se apoiar em camadas de interpretações humanas, e não na simplicidade do mandamento divino. Dentro das sinagogas, os fariseus eram vistos como mestres do povo. Muitos eram letrados, estudiosos, habilidosos na leitura e na explicação da lei. Tornaram-se referência religiosa para a população comum porque ofereciam algo que tocava o coração do povo, esperança. Falavam sobre ressurreição, sobre vida futura, sobre recompensa e juízo, elementos que outros grupos importantes, como os saduceus, não aceitavam da mesma forma. Por isso, apesar das críticas de Jesus, os fariseus gozavam de boa reputação entre muitos. O povo simples via neles alguém que sabia o caminho. Só que Jesus, com uma autoridade que não vinha de escolas rabínicas, mas do próprio céu, enxergava o que estava escondido por trás do brilho da religiosidade. Ele denunciou a hipocrisia, o jogo de aparência, a sede por reconhecimento público e a dureza de coração. O problema, aos olhos do Messias, não era o cuidado com a lei em si, mas o coração que se escondia atrás dela. Muitos fariseus exigiam do povo um peso quase impossível de carregar, enquanto encontravam maneiras de aliviar a si mesmos. Falavam de pureza, mas eram incapazes de compaixão. Falavam de Deus, mas não reconheciam Deus quando ele estava diante deles. Jesus descreveu essa contradição com imagens fortes. Comparou-os a sepulcros bem pintados, por fora, impressionantes, por dentro, cheios de morte. Ele os confrontava porque via um perigo real, uma fé que conhece a letra, mas não se rende ao espírito, uma religião que se orgulha de si mesma e, por isso, perde a capacidade de amar. E, curiosamente, Jesus até concordava com certas crenças farisaicas, como a ressurreição e a existência de seres espirituais, o que deixa ainda mais claro que a guerra não era apenas teológica. O confronto era espiritual. Era o choque entre um sistema religioso e o reino vivo de Deus. Essa resistência ao reino ficou evidente quando, em momentos de tensão, fariseus chegaram a se unir a grupos com os quais discordavam profundamente.
Quando o objetivo era calar Jesus, alianças improváveis surgiam. Isso revela o tamanho da ameaça que eles enxergavam no Messias. Jesus não era apenas alguém com ideias diferentes. Ele era uma ruptura total, denunciava a vaidade do sistema, expunha a corrupção das intenções e chamava as pessoas de volta para Deus, sem depender de filtros humanos. Para quem tinha poder e influência, isso era perigoso. E, ainda assim, a história mostra algo surpreendente: nem todos os fariseus permaneceram endurecidos. O livro de Atos menciona fariseus que se aproximaram da fé, e o exemplo mais conhecido é Paulo, que saiu do orgulho religioso para se render a Cristo depois de um encontro que mudou seu destino. Se os fariseus representavam a influência popular e o peso das tradições, os saduceus representavam o topo da pirâmide do templo. Eles eram a elite religiosa e política de Jerusalém, muito presentes entre sacerdotes e líderes ligados ao funcionamento do templo. Enquanto os fariseus estavam próximos do povo, os saduceus estavam próximos do poder. Tinham acesso, prestígio, riqueza e influência. Eram, em geral, aristocratas, pragmáticos, e muitos mantinham uma relação conveniente com Roma, porque, para eles, estabilidade era sinônimo de sobrevivência. Em termos de crença, os saduceus tinham uma postura rígida e seletiva, aceitavam como autoridade principalmente o Pentateuco, os 5 primeiros livros, e rejeitavam tradições orais e vários desenvolvimentos doutrinários presentes em outros setores do judaísmo. Por isso, negavam a ressurreição, colocavam em dúvida a existência de anjos e não tratavam a vida futura com a mesma ênfase que os fariseus. Para muitos saduceus, o foco estava nesta vida: o que você constrói aqui, o que você mantém aqui, o que você controla aqui. Essa visão os tornava defensores do status quo. Eles estavam no centro das engrenagens do poder religioso, participavam de decisões e influenciavam o sinédrio. E, como a posição de sumo sacerdote muitas vezes era negociada politicamente com Roma, a prioridade era manter a ordem. Qualquer movimento popular, qualquer agitação que pudesse chamar a atenção dos romanos, era encarada como ameaça. Por isso, o ministério de Jesus incomodava profundamente. As multidões o seguiam, seus ensinos confrontavam a estrutura, seus sinais atraíam gente de toda parte. E quando ele entrou no templo e expôs a mercantilização da fé, mexeu diretamente com o coração do poder saduceu, o controle e o lucro ligados à vida do templo. É impressionante como, apesar das diferenças doutrinárias, saduceus e fariseus foram capazes de se unir para tramar a morte de Jesus. Quando interesses se juntam, rivalidades antigas ficam menores. O Messias, que veio para salvar, foi visto por líderes como ameaça. Depois da ressurreição de Cristo, essa oposição não terminou. Os saduceus continuaram resistindo à igreja nascente, especialmente porque a pregação apostólica girava em torno de algo que eles rejeitavam: a ressurreição. Eles não suportavam que o povo fosse ensinado a crer no que contrariava seu sistema de pensamento e seu controle. E, no entanto, a história traz um fechamento marcante: quando o templo foi destruído no ano 70, a base do poder saduceu desmoronou. Sem templo, sem centro, sem estrutura, eles desapareceram como força organizada, tornando-se um símbolo de como uma fé reduzida à conveniência política pode se dissolver quando o terreno some debaixo dos pés. Além desses grupos mais conhecidos, havia também comunidades que escolheram outro caminho: o isolamento. Entre elas, os essênios. Eles não aparecem de forma direta nos evangelhos como personagens centrais, mas influenciam o pano de fundo espiritual do período. Enquanto fariseus e saduceus disputavam espaço no centro, os essênios se afastavam para o deserto, vivendo em comunidades separadas, buscando pureza e esperando a intervenção decisiva de Deus. Muitos ligam esse movimento à região de Cura, próxima ao Mar Morto, onde foram encontrados os famosos manuscritos que revelam muito sobre crenças e práticas daquele grupo. Os essênios acreditavam que o sacerdócio de Jerusalém havia se corrompido, e que o povo de Deus precisava se purificar, romper com o sistema e aguardar o Messias longe do que consideravam impuro. Seu estilo de vida era austero, disciplina rígida, rituais de purificação, rotinas comunitárias, e em muitos casos, celibato e desapego de bens. Viviam como se estivessem em treinamento para um grande dia, como soldados espirituais aguardando uma guerra final entre luz e trevas.
Essa teologia dualista aparece fortemente nos escritos ligados a eles, o mundo dividido entre os filhos da luz e os filhos das trevas. A sensação era de que uma batalha decisiva estava prestes a explodir, e que Deus separaria os fiéis dos ímpios. Alguns textos mostram expectativa de mais de uma figura messiânica, como um Messias sacerdotal e um Messias real, refletindo uma visão complexa de restauração. Ainda que diferente da forma como Jesus se revelou, essa espera pelo agir de Deus revela o quanto a época era carregada de expectativa, tensão e esperança. Há quem sugira que João Batista, com sua mensagem no deserto e seu chamado ao arrependimento, tenha sido influenciado por um ambiente semelhante, mesmo que isso seja discutido. O fato é que o deserto, para o povo judeu, sempre foi um lugar simbólico, ali Deus falou com Moisés, ali o povo foi moldado. Para os essênios, o deserto era como um retorno às origens, um lugar onde a fé seria purificada antes de um novo começo. E mesmo sem protagonismo narrativo no Novo Testamento, a existência deles ajuda a entender a atmosfera espiritual do tempo de Jesus. Se os essênios se afastavam, os zelotes faziam o oposto, corriam para o confronto. Os zelotes eram um movimento radical, inflamado pela convicção de que Israel precisava ser libertado do domínio romano a qualquer preço. Para eles, viver sob César não era apenas um problema político, era uma afronta espiritual, uma violação da aliança. Inspirados por revoltas do passado, como a resistência dos macabeus, acreditavam que a violência poderia ser santa, que a guerra poderia ser um dever religioso. A origem do espírito zelote costuma ser associada a líderes como Judas, o Galileu, ligado a revoltas em torno de tributos e censos impostos por Roma. A lógica era simples e explosiva: se Deus é o único Senhor, então pagar impostos ao imperador era, em algum nível, traição. Esse pensamento nacionalista e religioso incendiava corações, especialmente entre jovens, oprimidos e revoltados com a humilhação diária da ocupação. Dentro desse movimento, existiam ainda grupos mais extremos, como os sicários, conhecidos por carregar punhais escondidos e atacar colaboradores de Roma em meio às multidões. Era um tempo de tensão constante, conspirações, assassinatos, medo, suspeita. E é nesse cenário que um detalhe dos evangelhos chama a atenção: um dos discípulos de Jesus, Simão, é chamado de zelote. Isso mostra algo poderoso: o chamado de Cristo alcançava gente de perfis completamente diferentes, inclusive pessoas com inclinações radicais. Mas Jesus nunca alimentou a violência como caminho de libertação. Sua mensagem confrontava esse impulso. Ele falava de amar inimigos, de perdoar, de entregar a justiça a Deus. Isso frustrava expectativas. Muitos esperavam um Messias com espada, Jesus veio com uma cruz. Ele entrou em Jerusalém montado em um jumento, não em um cavalo de guerra. Sua proposta era de redenção espiritual e transformação interior, não de revolução armada. E essa diferença gerava incompreensão, inclusive dentro do círculo mais próximo. A história registra que, anos depois, a grande revolta judaica contra Roma explodiu, e Jerusalém foi destruída. O templo caiu, a cidade foi devastada, e o sangue correu. Muitos veem nos zelotes um exemplo de zelo que se transformou em fanatismo, uma paixão que começou com algo legítimo, amor pelo povo e desejo de liberdade, mas se perdeu ao misturar fé com violência cega. O contraste com Cristo é inevitável: enquanto alguns tentaram vencer pela espada, Jesus venceu entregando a própria vida. Além desses grupos mais visíveis, havia figuras essenciais para o funcionamento religioso do judaísmo: os escribas. Eles começaram como copistas, responsáveis por transcrever as escrituras com precisão quase absoluta. Com o tempo, passaram a ser especialistas na interpretação da lei. No tempo de Jesus, eram juristas, teólogos, educadores e autoridades religiosas. Muitos estavam ligados aos fariseus, compartilhando o apreço por tradições orais e por aplicações detalhadas da lei à vida cotidiana. Os escribas ensinavam nas sinagogas, orientavam comunidades, resolviam disputas e participavam de tribunais religiosos. Seu conhecimento era admirado e temido, porque suas interpretações definiriam a conduta do povo. Porém, Jesus também os confrontou. Não por desprezo ao conhecimento, afinal, a verdade não teme estudo, mas porque conhecimento sem humildade pode se tornar uma arma. Ele denunciou a hipocrisia, o formalismo e a falta de misericórdia.
Criticou aqueles que colocavam fardos pesados sobre os outros, mas não tocavam nesses fardos nem com um dedo. Em vez de abrir caminhos para Deus, muitos acabavam fechando portas, mantendo o povo preso à culpa e a medo. Ainda assim, os evangelhos sugerem que nem todos os escribas reagiram da mesma forma. Alguns demonstraram respeito pelo ensino de Jesus. Isso também é uma mensagem importante: o reino não se resume a rótulos, cada pessoa responde de modo diferente quando a verdade a confronta. Depois da crucificação, muitos escribas continuaram influentes, e com a destruição do templo, assumiram papel central na reorganização do judaísmo rabínico, preservando tradições, codificando ensinos e adaptando a religião para um mundo sem o centro sacrificial de Jerusalém. O legado deles é, ao mesmo tempo, um testemunho do valor do estudo e um alerta sobre o perigo de estudar sem se render. No extremo oposto do prestígio estavam os publicanos. Eles eram cobradores de impostos a serviço de Roma. Na prática, eram vistos como traidores, porque colaboravam com o poder opressor. E o sistema de impostos favorecia abusos, muitos pagavam adiantado pelo direito de cobrar numa região e depois exploravam o povo para lucrar. Isso alimentava a corrupção, extorsão e enriquecimento rápido às custas da miséria alheia. Por causa disso, publicanos eram socialmente rejeitados. Eram considerados impuros, indignos de confiança, excluídos da vida religiosa e tratados como vergonha pública. Muitas vezes, eram colocados na mesma categoria que pecadores notórios e pessoas marginalizadas. Comer com um publicano era escândalo. Falar com um publicano era se contaminar. E então vem Jesus, quebrando todas essas paredes com a naturalidade de quem não teme a impureza humana porque carrega a santidade verdadeira. Jesus se aproximou dos publicanos, entrou em suas casas, conversou, chamou pelo nome, ofereceu transformação. E escolheu um deles, Levi, conhecido como Mateus, para ser um dos 12. Isso não era apenas um gesto bonito. Era uma declaração: o reino de Deus não é um clube para aceitos, é um chamado para arrependidos. A parábola do fariseu e do publicano revela isso com força: o religioso orgulhoso exalta a própria justiça, o publicano, quebrado, clama por misericórdia. E é esse, o desprezado, que sai justificado diante de Deus. Zaqueu é outro retrato marcante. Um chefe de publicanos, rico e odiado, que sobe numa árvore apenas para ver Jesus passar. Cristo o chama, se hospeda em sua casa e provoca escândalo em quem se achava melhor. O encontro gera mudança real, restituição, generosidade, reparação. O Evangelho mostra que graça verdadeira não é desculpa para manter pecados, mas poder para abandoná-los. E o fato de publicanos aparecerem no início da igreja prova que a mensagem de Cristo derrubou barreiras sociais profundas. Quem antes era expulso do convívio religioso foi acolhido, perdoado e usado por Deus. No tabuleiro político, também existia um grupo conhecido como herodianos. Diferente de fariseus e saduceus, eles não eram lembrados principalmente por doutrinas, mas por lealdades políticas. Eram apoiadores da dinastia de Herodes, especialmente de Herodes Antipas, governante regional nos dias de Jesus. Para eles, manter a estabilidade e preservar a aliança com Roma era a prioridade. Muitos vinham de ambientes urbanos, ligados a comércio, administração e interesses econômicos que dependiam do sistema vigente. Os herodianos aparecem nos evangelhos como parte de conspirações. Em um momento emblemático, unem-se a fariseus para tentar heredar Jesus com uma pergunta sobre tributos. A armadilha era calculada: se Jesus condenasse o pagamento, poderia ser acusado de rebelião contra Roma; se aprovasse, perderia a simpatia do povo que odiava os impostos. A resposta de Cristo foi uma lição que atravessa séculos: dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ele escapou da armadilha e, ao mesmo tempo, expôs que o reino não se ajoelha diante do poder humano, mas também não se reduz a brigas políticas. O problema é que isso frustrava quem queria usar religião como ferramenta de controle. Os herodianos representam pessoas que colocam a conveniência acima da verdade, que preferem alianças fáceis a princípios. Enquanto Jesus anunciava um reino que não dependia de tronos terrenos, eles defendiam com força um sistema humano, instável e passageiro. E isso ajuda a entender por que viam Jesus como perigoso, não porque ele formava um exército, mas porque ele desmontava as bases do poder por dentro.
Outra tensão histórica profunda era a rivalidade entre judeus e samaritanos. Os samaritanos eram vistos como vizinhos impuros, frutos de mistura étnica e religiosa após conquistas antigas. Havia séculos de desconfiança, ofensa e separação. Eles aceitavam o Pentateuco, mas rejeitavam outros escritos, consideravam o Monte Gerizim como lugar legítimo de adoração, não Jerusalém. Judeus evitavam contato, e a hostilidade era tão normal que atravessava gerações. E então Jesus faz o que poucos fariam, atravessa fronteiras sociais e conversa com uma mulher samaritana à beira de um poço. Quebra códigos, enfrenta preconceitos, e revela a ela algo que muitos religiosos não aceitaram, que ele era o Messias. Esse encontro mostra como o reino de Deus opera. Cristo não espera que a pessoa mereça, ele se aproxima, confronta, oferece água viva e chama para uma nova vida. A parábola do bom samaritano amplia ainda mais essa provocação. Jesus escolhe como herói da história alguém desprezado pelos judeus e coloca figuras religiosas, sacerdote e levita, como exemplos de indiferença. Ele inverte expectativas para ensinar quem é o próximo, não é quem compartilha seu rótulo, mas quem pratica misericórdia. Depois da ressurreição, quando Jesus manda que o Evangelho seja pregado em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra, isso é mais que geografia, é revolução espiritual. E o livro de Atos mostra essa ordem sendo cumprida, com os samaritanos recebendo a mensagem e sendo alcançados pelo Espírito. Curiosamente, samaritanos não são apenas personagens do passado. Uma pequena comunidade sobrevive até hoje, mantendo tradições antigas. Isso reforça que a história é viva e que os conflitos do coração humano atravessam séculos. A postura de Jesus, porém, aponta o caminho: misericórdia acima de muros, verdade acima de ódio. E falando em muros, poucos eram tão fortes quanto o preconceito contra os galileus. A Galileia ficava ao norte, distante de Jerusalém, influenciada por rotas comerciais e presença cultural helenística. Para a elite religiosa da Judeia, muitos galileus eram vistos como menos rigorosos, simples demais, até suspeitos. O sotaque os denunciava. A fama os diminuía. E, no entanto, foi exatamente dali que Deus escolheu revelar o maior movimento espiritual da história. Jesus cresceu em Nazaré, uma vila tão desprezada que alguém chegou a questionar se algo bom poderia vir de lá. A maioria de seus discípulos também era galileia, pescadores, trabalhadores, homens comuns. Isso confrontava as expectativas, porque o sistema religioso valorizava linhagem, status, formação e reconhecimento. Cristo escolheu o improvável. E ao escolher o improvável, mostrou que o poder de Deus não depende da aprovação humana. No Pentecostes, quando os discípulos começaram a falar em outras línguas, a multidão reagiu com espanto, não eram galileus esses que falavam. A surpresa não era só linguística, era cultural. O milagre desafiava o orgulho, Deus estava capacitando gente tida como inculta para anunciar as grandezas do reino. E essa marca se repetiu, homens sem prestígio tornaram-se colunas da igreja. Deus levantou o comum para confundir o grande. A Galileia, vista como canto esquecido, tornou-se berço de uma mensagem que atravessou impérios. Mas o Evangelho não parou na Galileia nem em Israel. Ele atravessou fronteiras e alcançou os gentios, todos os povos que não pertenciam à nação judaica. No primeiro século, isso significava uma diversidade imensa: romanos, gregos, sírios, africanos, asiáticos, povos de línguas e religiões diferentes. Para muitos judeus, gentios eram impuros, idólatras, fora da aliança. Contudo, as profecias já apontavam que Deus levaria luz às nações. E Jesus, durante seu ministério, deu sinais claros dessa inclusão ao se aproximar de pessoas que não eram de Israel e ao elogiar fé onde muitos não esperavam encontrar. Após a ressurreição, a ordem se tornou explícita: o Evangelho seria pregado a todas as nações. Pedro foi conduzido a entender que Deus não faz acepção de pessoas e acabou anunciando Cristo a um centurião gentil. Paulo foi separado para levar a mensagem aos povos. E essa expansão quebrou um muro que parecia intransponível: a salvação não estava presa a uma etnia, ela era oferecida a toda a humanidade.
Isso foi uma vitória imensa da graça, mas também trouxe desafios. Pessoas de culturas diferentes entravam na fé carregando hábitos antigos, sincretismos e tentações que poderiam deformar a mensagem. É nesse contexto que aparece, no Novo Testamento, a menção aos Nicolaítas. Esse nome surge especialmente no Apocalipse, em tom de denúncia, como um alerta sério contra ensinos que corrompem a igreja por dentro. Há debate sobre quem exatamente eram, mas a essência do problema fica clara: defendiam uma liberdade distorcida, como se a graça fosse permissão para flertar com idolatria e imoralidade. Quando a fé vira desculpa para abraçar práticas pagãs, o evangelho é adulterado. Alguns tentam ligar o nome a Nicolau, mencionado entre os primeiros diáconos, sugerindo que seguidores teriam deturpado sua história. Outros entendem o termo de modo simbólico, apontando para uma mentalidade opressiva e enganadora. Seja como for, o texto bíblico trata isso como algo grave, comparando esse tipo de desvio a antigos enganos que levaram o povo a cair. A mensagem é direta: a igreja precisa de vigilância. A inclusão dos gentios é uma prova do alcance da graça. O alerta contra heresias mostra que a graça não pode ser usada para destruir a verdade. Quando você olha para todos esses grupos lado a lado, percebe algo marcante: Jesus não apenas passou por eles. Ele os confrontou, atravessou suas barreiras, desmascarou suas intenções e revelou o coração de Deus em um cenário dominado por orgulho, medo, sede de poder e preconceito. Ao mesmo tempo, ele acolheu quem se deixou tocar. Não importava se era fariseu influente, publicano odiado, samaritano desprezado, galileu improvável ou gentil distante. O reino não era para um tipo específico de pessoa. Era para quem se rendesse. E então fica a pergunta que ecoa além do primeiro século: diante da verdade, você vai ficar neutro? Jesus não deixou espaço para uma fé morna, baseada só em opinião ou tradição. Ou a pessoa caminha com o Messias, ou permanece presa aos sistemas que ele veio derrubar. Porque o reino de Deus não é um enfeite religioso, é um chamado à transformação. E se você chegou até aqui, talvez não tenha sido por acaso. Talvez seja o próprio Deus puxando seu olhar para enxergar mais fundo, para entender melhor, para deixar a palavra te cortar onde precisa e te curar onde você já desistiu. Que essa jornada por trás dos bastidores do Novo Testamento não seja apenas conhecimento histórico. Que seja um espelho. Porque, no fim, os grupos mudam de nome, mas as tentações continuam: a religiosidade vazia, a conveniência política, o fanatismo, o orgulho intelectual, o preconceito, a exclusão, a corrupção disfarçada. Cristo continua sendo a linha que separa. Ele é a pedra que muitos rejeitam, e também o fundamento que sustenta quem crê. A decisão continua a mesma: resistir ao reino, ou se render a ele. Se a verdade do Evangelho ainda tem poder para transformar fariseus endurecidos, publicanos desprezados e corações feridos, então ela também tem poder para te transformar hoje. O ponto não é o rótulo que você carrega, nem o passado que te persegue, nem o sistema que te aprisionou. O ponto é o encontro com Jesus. E esse encontro, quando é real, muda tudo. Se você chegou até aqui, se inscreva no canal, deixe seu like e ative as notificações, para que mais pessoas possam ser abençoadas com esse conteúdo. Até o próximo vídeo.